Professor Luiz Henrique dos Santos, professor universitário, publicitário. Comunicação em tempos de crise. O que é imprescindível entender sobre uma comunicação em tempos de crise eficiente? Tudo bem, Felipe? Legal estar conversando com você, com o pessoal que acompanha o canal também. Eu diria que duas coisas muito importantes. Primeiro, a percepção clara do que é crise. A gente está num momento em que a gente pode confundir um pouco as coisas, meio natural que a gente confunda as coisas. Se a gente olhar na definição, né, do Instituto de Gerenciamento de Crises, International Crisis Management Institute, a gente vai ver que um evento fortuito que impacte as operações, a gente já pode entender como crise. Agora, o que é o evento fortuito, né? O que é o evento inesperado? De certa forma, a gente já está numa fase que já mudou, já não está mais inesperado, já é assim. E aí a gente pode confundir nesse momento o que é comunicação na crise e o que é a nova comunicação empresarial, a nova comunicação corporativa, o que a gente precisa, quais são os novos desafios agora perenes, permanentes. Mas fazendo essa reserva, essa preocupação aí do que é crise efetivamente, mas eu acho que na comunicação de crise hoje está destacado mais uma vez uma coisa muito importante, que é a transparência, sem dúvida nenhuma, e uma transparência baseada na empatia, no sentido de entender que todos estamos passando pela mesma situação. Então, a corporação tentar se colocar acima disso ou isenta disso, de alguma forma, é até um discurso contrário à própria compreensão da situação dela. Ao mesmo tempo, causa um distanciamento dos públicos com os quais ela quer se relacionar. Portanto, essa transparência baseada na empatia. Olha, todos nós estamos passando pela mesma coisa e estamos tentando sair como todos estão. E aí a comunicação transparente a respeito dos passos que estão sendo tomados. É interessante isso, né? Você fala sobre transparência, sobre empatia. Eu fico pensando que a comunicação em tempos de crise é uma comunicação que tem que ser cada vez mais cuidadosa com as informações que passa por conta da confirmação disso, né? Você tem que ser muito mais preciso, porque a chance do contraditório, muito rapidamente, pode desmontar qualquer tipo de argumentação de uma organização que não estiver alicerçada, vamos dizer assim, na verdade mesmo, na veracidade dos fatos, mesmo quando ela está diante de uma situação bastante complexa, bastante desafiadora, né? Sem dúvida, veracidade dos fatos e credibilidade de fontes, né? Se não bastasse por si só a infodemia, que talvez toda essa situação da pandemia, ela acelerou a nossa percepção a respeito, mas é uma coisa que já vinha escalando, né? A quantidade monstruosa, pantagruélica de informações que a gente tem e a dificuldade, mesmo nós que trabalhamos profissionalmente com comunicação e temos a obrigação de fazer essa seleção, a dificuldade que nós temos de conseguir encontrar, de conseguir garimpar, de ter a certeza que aquelas informações são as mais corretas, são as mais sensatas, são as mais... Aí isso associado a uma onda muito grande de fake news, também acelerada pela pandemia, causa uma situação realmente de uma infodemia exacerbada. E a gente navegar, uma corporação navegar por esse oceano, por esse ambiente, é um desafio superior, quer dizer, um desafio maior ainda. Então, você ter toda essa dificuldade, ter que comunicar com transparência, mas também ter que comunicar com credibilidade. É um desafio mesmo. É um desafio, mas é um desafio absolutamente imprescindível, né? Não tem como abrir mão disso, porque os públicos já não toleram mais certas coisas. Exatamente. A resposta para isso não é não comunicar. Na verdade, é comunicar de uma maneira mais eficiente ainda, mais profissional ainda. É inevitável a questão. É inevitável. Claro. E além disso... E aliás, se a gente lembrar, assim, um dos corolários, né, uma das premissas do bom gerenciamento de crise e da boa comunicação de crise dentro do gerenciamento é nunca não responda nada, nunca deixe no vácuo. O vácuo informacional, ele é um ambiente propício para a criação de narrativas que não existem. E cada vez mais se vê, né? Lógico, e aí a gente perde o controle mesmo, né? Agora, vamos aproveitar aqui o nosso tempo para pensar o seguinte. Por outro lado, o que não dá para fazer mais em comunicação em termos de crise? Principalmente depois do que a gente viu aqui estamos vendo, né? Nesse período pandêmico. O que não dá mais para fazer? O que não é mais aceitável em comunicação em situações de crise de qualquer organização? E aí nós estamos falando desde igreja,
Tem empresa, fundações, instituições, autarquias, órgãos públicos, vale para todo mundo, né? Tem umas coisas que nunca deram certo, mas eu diria que agora isso está mais evidente, assim, está mais à flor da pele. Por exemplo, respostas evasivas, né? Aquela resposta de você tentar. Claro que às vezes, até pela própria apuração do fato que está acontecendo, você ainda não tem todas as respostas. É melhor dizer que ainda não tem todas as respostas do que tentar dar uma resposta evasiva. Uma Claro. segunda coisa é se desconectar de clamores sociais. A gente tem visto isso por outros casos, a gente não tem tempo de aprofundar aqui, mas quando uma organização ela se mostra surda ou se mostra cega a clamores sociais, a movimentos, e quando eu digo movimentos sociais, não são necessariamente os movimentos ideológicos, embandeirados, organizados formalmente, são Sim, clamores sociais, assim, por exemplo, a própria pandemia, de certa forma, é um clamor social. claro. Você comunicar-se ignorando o que a gente está nesse momento, ou então contando que as pessoas, não, as pessoas serão compreensivas a respeito disso. Não dá, a gente não pode se desconectar dessa realidade social. Interessante isso, né? Não se desconectar da realidade. E para isso, uma comunicação em tempos de crise tem que cada vez mais entender os públicos para os públicos de interesse, né? Eu gosto muito da expressão Claro, que o professor claro. Yazbek falava muito e comigo sobre públicos de interesse, não público-alvo, né? É Mas isso mesmo. públicos que se interessam por o que eu faço e pelos quais eu também me interesso. Como é que eu faço? Eu tenho que estudar melhor esses públicos como organização para poder ser mais eficiente, mais efetivo na minha comunicação, principalmente quando a crise começa a abalar a minha imagem. Olha, Felipe, não só você precisa fazer tudo isso, como precisa ter a consciência de que as suscetibilidades de cada público são diferentes, são distintas entre si. Então, por exemplo, num momento como esse, que é uma crise generalizada, é uma crise bastante democrática, dentro de uma mesma família, dentro de um mesmo lar, por exemplo, você tem o pai e a mãe talvez estejam preocupadas com o emprego, o filho está preocupado com o descolamento, o deslocamento social e o descolamento social que está havendo agora, que para ele é uma variável identitária importantíssima na juventude. A criança talvez esteja perdendo o ano escolar, a qualidade do ano escolar. Enfim, para cada um, o calo aperta num lugar diferente do pé. Se Sim. você não entender claramente isso, né, como corporação, como organização, você corre o risco de fazer uma comunicação honesta, transparente, conectada a uma causa social, alguma dor social, mas irrelevante. E aí também não adianta para a gente, né? Como comunicadores profissionais. Sim, esse é um ponto. Agora, rapidamente, a gente também precisa pensar um pouquinho sobre a maneira de se posicionar nesse tempo de mídia digital, né? Agilidade, canais corretos, às vezes cuidar com os comentários. Tem que observar um pouco mais os comentários nos posts, nas redes sociais. Qual é a atenção que tem que ser dada para isso? Já há, claro, uma percepção de que tem que ser dada atenção, mas será que isso ainda é levado realmente a sério? O comentário que está lá, às vezes, pode ser um indicativo de que tem uma crise surgindo. Qual é a Não, atenção que tem que ser dada para isso? Será que as organizações estão atentas para isso? acho que não só o indício de que uma crise está surgindo, como um comentário pode disparar uma crise que nem estava acontecendo ainda. Então, Exato. assim, essa atenção é imprescindível, ainda mais nesses tempos. Uma fake news a respeito da sua organização, ela pode começar a partir de um comentário. E, às vezes, o comentário nem foi de má fé. Foi um comentário também baseado em alguma fonte errada, que fala, eu ouvi dizer tal coisa dessa empresa. Muitas vezes é E, a assim. partir daí, cresce uma crise, ou seja, o monitoramento de comentários, ele é assim, uma condição sine qua non para você administrar corretamente a imagem, consequentemente a reputação da sua companhia num momento como esse. Muito bem, dava para falar muito mais, mas estamos chegando perto dos 10 minutos aí. Essa é a meta, né? Palavra final aí, frase final. Nunca, como antes, foi importante um correto gerenciamento de crise. E o gerenciamento de crise, ele começa lá atrás, na análise dos riscos, e não começa na resposta. A resposta é muito importante, mas o gerenciamento mesmo começa muito antes disso. Planejamento mais importante do que nunca. Tá bom, valeu. Outros papos por aqui nesse canal sobre outros assuntos de comunicação, especialmente comunicação nas organizações, para a gente aprender juntos. Vamos lá, vamos continuar conversando com outros convidados em outras oportunidades.